Neste primeiro momento, nessa primeira oportunidade, e com esse propósito, eu peço aos irmãos que abram, por favor, o livro de Atos. Leremos um texto bastante conhecido de todos nós, e que geralmente é usado para estas ocasiões e para essas instruções. Nós leremos os versos 1 até o verso 6, até o verso 7, mas estaremos dando destaque aqui apenas ao verso 3. Livro de Atos, capítulo 6, versos 1 ao verso 7, com destaque apenas no verso 3. A palavra de Deus diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar? Amado Deus, é com muita alegria que nos reunimos neste lugar e aqui temos congregado, na expectativa de que, estendendo as Tuas mãos, nos abençoe. Mas Senhor, o nosso propósito, entender a Tua vontade, a fim de Te servir, conforme o Senhor mesmo prescreveu para cada um de nós. É nesse sentido que rogamos ao Senhor, pelas Tuas misericórdias, que nos instruas e nos ajude a entender, ó Deus, como devemos lidar com esta, que é uma necessidade de igrejas sérias e organizadas, que, observando os preceitos da Tua palavra, elegem homens que haverão de ocupar cargos de liderança. Nós rogamos ao Senhor, com temor, por esta instrução, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, igrejas dirigidas por maus líderes são expostas a problemas graves, como a perda da unidade, a intromissão sutil de falsas doutrinas e de práticas mundanas. Observa-se o que está dando certo na sociedade, ou que na sociedade pode trazer algum benefício para a igreja, e começa sutilmente a introduzir práticas que não são bíblicas no meio da igreja. Por essa razão, uma das necessidades fundamentais de uma igreja é de uma liderança biblicamente estabelecida, de uma liderança piedosa, que conduza os crentes a uma vida de oração, que edifique a igreja biblicamente, que a igreja cresça biblicamente, que amadureça biblicamente. É fundamental para qualquer igreja, para que ela seja saudável, que haja uma liderança que conduza a igreja ao serviço a Cristo, entendendo a sua função, a sua relação com Cristo também, no tocante à obediência, à prática de boas obras e também de constante santificação do pecado. Lideranças bíblicas saudáveis conduzem a igreja exatamente neste caminho. Mas onde podemos encontrar tais líderes? A resposta para essa pergunta se encontra em Efésios, capítulo 4, versos 11 ao verso 12. As Escrituras declaram que o Senhor da igreja é aquele que providencia liderança para o seu povo. O texto diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo deixa claro que o Senhor é aquele que providencia
a liderança segundo o seu coração. E um exemplo disso se encontra aqui no livro de Atos, no capítulo 6, no texto que nós lemos. No contexto de seu crescimento, a igreja primitiva, ela careceu de novos líderes. Então, até aquele momento, haviam os apóstolos, os 12 apóstolos. Eles tinham sido diretamente enviados pelo Senhor Jesus Cristo para estabelecer os fundamentos da igreja, fundamentos doutrinários, fundamentos também administrativos. Além dos apóstolos, que tinham sido enviados por Cristo, como lemos aqui, surgiram os diáconos, que, se dedicando ao atendimento das necessidades sociais, se destacaram como evangelistas. E nós temos 2 que são destacados pelo livro de Atos, principalmente, Estevão e Filipe, enquanto estavam cuidando das necessidades sociais da igreja, estes se destacaram na história como evangelistas. Mas também observamos que, embora seja Deus aquele que providencia a liderança para o seu povo, os membros da igreja têm a séria responsabilidade de discerni-los e escolhê-los. Por isso, os apóstolos disseram: mas, irmãos, escolhei dentre vós. Deus providencia, mas quem escolhe é a igreja, são os membros da igreja. Essa é uma responsabilidade que Deus confiou à igreja. Notemos que estes que deveriam ser escolhidos, eles já estavam dentro da igreja, porque Deus já tinha providenciado estes líderes. Bastava a igreja agora discernir, reconhecer e eleger estes que Deus tinha o propósito de usar na liderança da igreja. Cada um deve, nesse sentido, reconhecer aqueles que Deus providenciou, observando o perfil bíblico que o próprio Deus estabeleceu. E qual é o perfil bíblico? Quais são as exigências que Deus requer no processo de escolha de liderança para a igreja? O verso 3 responde para nós 3 critérios que precisam ser observados: homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. Vamos observar cada um desses critérios aqui, segundo o preceito da Escritura. Então, o primeiro critério que a igreja precisa observar para discernir dentre ela aqueles que devem ocupar cargos de liderança é que os homens devem ser homens de boa reputação. Em primeiro lugar, líderes, eles devem ser testemunhas públicas da fé em Cristo Jesus. Não podem ser pessoas anônimas no sentido, em relação à sua fé. Precisam ser pessoas conhecidas pela sua fé no Senhor. Fé esta, não apenas manifestada com os lábios, mas também demonstrada através das suas condutas. A palavra reputação é traduzida do verbo martírio, do qual se origina o verbo testemunhar, e o substantivo também testemunha. Este era aquele que tinha o compromisso com a verdade. A verdade para ele era o seu maior compromisso. E é nesse sentido que esses homens eram conhecidos por sua boa reputação, porque a fé que eles professavam em Cristo era demonstrada na sua conduta. Eles davam testemunho da sua fé através da sua conduta. Mesmo que isso lhe custava discriminações, prejuízos comerciais, porque eram cristãos, a liberdade, como vários que foram aprisionados e até mesmo martirizados. O compromisso desses homens com a verdade deveria ser tal que nem mesmo a morte fosse capaz de intimidá-los. Portanto, esta exigência diz respeito a uma vida cristã pública. O apóstolo Paulo, ao descrever uma das condições para um homem ser eleito presbítero na igreja de Éfeso, Paulo, ele escreve para Timóteo dizendo que este homem deveria ser um homem de bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Veja a seriedade e a responsabilidade que a igreja tinha de escolher homens cuja conduta moral, cujo padrão de vida diante daqueles que nem crentes eram, deveriam ocupar a função de liderança na igreja. A responsabilidade da igreja é de discernir o padrão bíblico, a vontade de Deus, e escolher exatamente conforme este padrão.
Ser reconhecido como honesto e coerente em suas condutas não é nada extraordinário para um cristão verdadeiro. Como falamos popularmente, nós não estamos fazendo nada mais do que a obrigação. Mas quando essa exigência ela é apontada para a liderança que deve ocupar cargos de autoridade, de governo numa igreja, a Escritura está apenas destacando que estes devem se destacar a tal ponto de servirem de padrão, de exemplo para os demais. Eles carregam, nesse sentido, uma responsabilidade muito maior com o seu testemunho do que qualquer membro da igreja. Porque eles estão na igreja exercendo cargos de poder, de autoridade, conduzindo o rebanho de Deus. E se o seu testemunho não for um testemunho biblicamente aprovado, pode desestimular a fé e a boa conduta da fé da igreja. Mas não apenas dentro da igreja. Devem ser homens que, pela coerência e pelo compromisso com a verdade, têm e experimentam e são alvos do bom reconhecimento também daqueles que não são crentes, daqueles que estão lá fora. E isso envolve, obviamente, tudo o que envolve a vida social destes homens que estão na igreja exercendo cargos de liderança. O segundo critério, a segunda regra, a segunda revelação da vontade de Deus para aqueles que devem ocupar cargos de autoridade na igreja é que estes homens devem ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um critério que direciona a nossa atenção para qualificações espirituais. Portanto, se o primeiro critério mencionado diz respeito a uma vida cristã pública, esse diz respeito à vida cristã particular quanto à sua espiritualidade. Isso implica que um líder deve ser alguém espiritualmente e biblicamente maduro. Não pode ser pessoas rasas na fé. Não podem ser pessoas imaturas, biblicamente falando. Não nos referimos à idade aqui cronológica. Não significa que somente idosos devem ser votados. Nós, pelo padrão da revelação da própria Escritura, pela história da própria Escritura, estamos nos referindo aqui àquele que já aprendeu a discernir e a seguir a direção do Espírito Santo, de modo que as suas opiniões e os seus interesses para a igreja estejam totalmente em sintonia com a vontade de Deus. E quando nós não andamos cheios do Espírito Santo, nós andamos cheios de nós mesmos. E isto influencia e impacta negativamente a saúde de uma igreja quando ocupamos cargos de autoridade. Então, um padrão que Deus estabeleceu para lideranças na vida da igreja é que eles devem ser cheios do Espírito Santo. Essa maturidade, ela é, nesse sentido, adquirida por uma vida diária de oração. Um comprometimento sério, claro, privado ou público, de oração. Aprendi há muitos anos atrás, com um pastor amigo lá nos Estados Unidos, que quando nós oramos, estamos dando testemunho da nossa dependência de Deus. Mas quando nós não oramos, estamos dando testemunho da nossa independência de Deus. E a vida de oração, o compromisso sério com a oração, sem qualquer interesse de ostentar espiritualidade diante dos outros, é uma responsabilidade que todo líder na casa de Deus deve ter para ser conduzido pelo Espírito, influenciado pelo Espírito, na concepção que ele tem sobre a igreja e sobre os rumos que a igreja deve ter. Mas também essa maturidade, ela é adquirida pelo sério estudo da palavra de Deus. Se pela oração nós falamos com Deus e expomos a nossa vida a Deus, pela palavra, Deus fala conosco, expõe a sua vontade para nós, revela o direcionamento para nós. E é exatamente isto e nada mais que isto que a igreja necessita. De homens que ouvem a voz de Deus pela revelação das Escrituras e que atendem a esta vontade
que andam de acordo com esse direcionamento, porque os seus pensamentos, a sua concepção, suas decisões, muito mais do que por qualquer outro preceito, estão alinhados com a revelação da palavra de Deus. Advertindo os cristãos contra atitudes carnais e mundanas dentro da igreja, o apóstolo Paulo exortou em Efésios capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. As bebidas alcoólicas influenciam a mente e o corpo responde a essa influência. Assim, aqueles que são influenciados pelo Espírito Santo, não pelo envolvimento com as bebidas alcoólicas, vivem vida verdadeiramente piedosa. Pessoas cheias do Espírito são vazias de si mesmas, são vazias do orgulho, da malícia, das tramas, das manipulações, e não subestimam, pessoas vazias do Espírito e mais cheias de si, subestimam o pecado em suas próprias vidas, tratam o pecado sem aquele temor de que um dia Deus haverá de requerer prestação de contas. Perdem o temor de que Deus haverá de punir e trazer disciplina para a sua própria vida e para aqueles que estão em sua volta. E enquanto estão vivendo no período da longanimidade e da paciência de Deus, vão se desenvolvendo uma confiança de continuar praticando os mesmos valores, a mesma carnalidade e o mesmo mundanismo no tocante às coisas sagradas, no tocante às coisas que são santas para Deus. Então, pessoas cheias de si mesmas andam assim, andam subestimando o pecado nas suas próprias vidas. Mas pessoas cheias do Espírito impactam a todos em sua volta com as virtudes do próprio Espírito que a própria Escritura revela para nós. São pessoas cujo tato, cujo relacionamento são caracterizadas pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão e pelo domínio próprio. Homens cheios do Espírito Santo exalam as virtudes do Espírito na sua vida, no seu caráter, nas suas relações, nas suas decisões e na maneira de lidar com pressões e com sofrimentos. Sendo assim, homens associados com a prostituição, com a impureza, com a lascívia, com a idolatria, com feitiçarias, com inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, nunca devem ser escolhidos para posições de liderança espiritual em uma igreja. Em terceiro e em último lugar, homens que devem ocupar cargos de liderança na igreja devem ser homens cuja reputação seja irrepreensível, inclusive daqueles que estão de fora da igreja. Estes homens também devem ser cheios do Espírito e, por fim, cheios de sabedoria. Não menos importante, essa qualificação se refere à capacidade de organizar, de planejar, tomar decisões justas e sensatas, coordenar atividades com fidelidade e com responsabilidade. Portanto, essa exigência diz respeito à habilidade de lidar com pessoas. Capacidade ou responsabilidade de vida pública, responsabilidade quanto à sua espiritualidade e também a responsabilidade, o cuidado, o trato de lidar com pessoas. Embora nem todos tenham esta qualificação, ela pode ser cultivada com esforço diligente no trato de necessidades alheias. Todas essas virtudes, meus irmãos, podem ser cultivadas aos pés de Cristo e também com diligência, com esforço. Todos podem crescer em relação a essas virtudes. A igreja primitiva deveria preferir homens que já tinham este testemunho, antes mesmo de serem escolhidos, porque quem ainda não aprendeu a lidar
com pessoas humildemente e abnegadamente não pode ser testado em posições de autoridade espiritual. Então nós temos que escolher aqueles que já são, no seu testemunho, cheios de sabedoria, e não pessoas vazias de sabedoria, insensíveis, precipitadas, pessoas que reagem muito facilmente a qualquer tipo de provocação. Se nós elegermos estes, nessas condições, nas funções de autoridade de governo, poderão trazer muitos danos para a vida da igreja. Por isso os apóstolos disseram que deveriam ser escolhidos homens que já tinham essas qualificações, não que deveriam ser submetidos a uma função de autoridade, para que no exercício da autoridade desenvolvessem essas virtudes. Homens que seriam eleitos na igreja primitiva seriam encarregados de administrar recursos financeiros e materiais, ficar atentos aos mais vulneráveis, como as viúvas, atender com justiça às necessidades dos outros, enfim, teriam que ser servos misericordiosos e proativos a favor dos crentes. E Deus, soberanamente, providencia para nós homens com essas qualificações, cabendo-nos, portanto, escolher e, assim, cumprir o mandamento da palavra de Deus. Eu quero terminar trazendo apenas duas últimas reflexões, além da exposição do próprio texto, que já traz por si só orientações. Eu quero destacar aqui algumas questões mais próprias do nosso ambiente. Em primeiro lugar, todos estes critérios devem ser observados e atendidos inseparavelmente. Ter um ou dois não é suficiente. Os irmãos podem notar, os apóstolos não disseram que estes homens deveriam ser homens de boa reputação, ou cheios do Espírito, ou cheios de sabedoria. Pelo contrário, eles deveriam ter estas três virtudes, atender esses três critérios simultaneamente, não separadamente, sem outra alternativa. Então, se alguém tem uma boa reputação e é cheio do Espírito, mas tem habilidade, então se alguém tem uma boa reputação e é cheio do Espírito, mas não tem habilidade para o relacionamento, não deve ser considerado para o oficialato da igreja. Por outro lado, se alguém for hábil nos relacionamentos, mas sua maturidade bíblica ou moral é rasa, também não está qualificado. Um candidato à liderança da igreja deve atender a todos estes três critérios bíblicos, inseparadamente. Como encontrar homens que atendam suficientemente esses critérios e que sejam dispostos a exercer esta função na vida da igreja? Precisamos considerar aquilo que foi dito inicialmente, que Deus é aquele que fornece tais homens dentro da igreja para pastorear e assistir o seu povo. Nós não precisamos nos preocupar com esta necessidade, porque ela está reservada exclusivamente à autoridade do Senhor que governa a sua igreja. Deus sempre providencia homens com as qualificações certas para as funções certas. E por fim, nesse sentido, é igualmente importante nos conscientizar da responsabilidade que cada membro dessa igreja tem de orar, de observar aqueles que estão entre nós, de pesquisar suas vidas, de analisar, de comparar e escolher de acordo com os critérios bíblicos já revelados pelo Senhor. É uma responsabilidade nossa. O voto, ele é carregado e ele acompanha uma imensa responsabilidade individual. Somente elegendo homens, segundo a vontade revelada de Deus, é que a igreja é preservada de más doutrinas e de maus exemplos, e cresce em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A função da liderança da igreja é de conduzir a igreja no seu crescimento, na sua maturação, na sua santificação, a fim de se parecer cada vez mais com Cristo, a fim de servir mais a Cristo, a fim de adorar mais a Cristo, a fim de obedecer mais a Cristo, a fim de honrar mais a Cristo nas suas palavras, nas suas motivações e também nas suas ações. E como líderes, nós temos esta responsabilidade de conduzir a igreja exatamente para aquele que é a cabeça do corpo da igreja, que se chama Jesus Cristo. Portanto, líderes
biblicamente desqualificados, se eles forem eleitos para cargos de autoridade na igreja, serão inevitáveis os múltiplos danos que a igreja terá que viver. E eu sempre gosto de dizer que uma eleição fora ou dentro da igreja é sempre usada por Deus, ou para abençoar o povo, ou para disciplinar um povo. Daí, irmãos, critérios bíblicos foram dados, para que nós, observando esses critérios, obedecendo cada um deles, sirvamos a Deus que nos deu esta responsabilidade. Para evitar que esses danos ocorram na vida da igreja, Deus nos apresenta líderes piedosos e nos instrui, na sua palavra, escolher somente aqueles que nos ensinam a amar Cristo, acima de tudo e de todos, através das suas ações, através das suas palavras e também das suas motivações. Cabe-nos, portanto, atender os critérios bíblicos na eleição daqueles que serão os nossos líderes espirituais e morais, porque eles deveriam ser homens de boa reputação também, não apenas cheios do Espírito, porque, na verdade, esses conceitos estão intimamente relacionados. Líderes nos conduzem não apenas do ponto de vista da contemplação a Deus, do conhecimento doutrinário e teológico, da informação bíblica que nos passam. Líderes na casa de Deus também nos conduzem pela sua própria conduta, pelo seu exemplo e pela sua condição moral. Cabe-nos atender os critérios bíblicos desses que exercerão tal liderança entre nós, para a honra daquele que é o Senhor da igreja e o seu nome é Jesus Cristo. É isso que o Senhor requer de uma igreja num processo eleitoral. E eu tenho absoluta certeza que se esta igreja, na sua maturidade bíblica, observar o que diz a Escritura e obedecer à Escritura, ela será profundamente abençoada por aquele que é o pastor de todos nós. Vamos orar?